Oiê, vamos preparar seu espaço? É importante que a tábua de aquarela de vocês esteja elevada. Quanto mais elevada, melhor. Aqui eu usei um macarrão de piscina. Podem usar soluções como essa. Peguem fita crepe, o canson e o resto de material de aquarela de vocês para a gente começar. A gente vai recortar a nossa folha de canson em duas partes iguais, tá? A gente vai colar os dois pedaços de canson lado a lado com fita crepe, preservando uma borda. Esse processo precisa de muita atenção para a borda ficar o mais simétrica possível. Não tem problema se você não conseguir deixar todas iguais. Isso precisa de muito treino mesmo. Meça sempre o tamanho que você vai usar da fita crepe antes de cortar, para não faltar nenhum pedacinho e nem para ficar grande demais. Essa é uma aquarela seca, a gente vai trabalhar com ela sem molhar nosso canson antes. Outra informação muito importante é que a tinta tem que estar bem diluída. Quanto mais suave ela tiver, melhor. Uma dica preciosa para não estragar seu trabalho na hora de retirar as fitas é sempre colar a fita antes na sua camiseta ou na sua bermuda. Isso tira um pouco da cola dela e preserva melhor seu papel. Não esqueçam dessa dica, hein? Vamos trabalhar o amarelo ouro e o vermelho cinabre. Vamos à primeira camada. Mergulhe bem o seu pincel na tinta e mexa bem ela. O pincel pode vir bem carregado de tinta. Agora a gente vai começar a pintar. Cada camada que a gente for pintando, é importante que elas não se encontrem. Nesse primeiro momento, a gente consegue pôr 2, 3, às vezes até 4 delas sem que elas se encontrem. Vocês vão perceber que às vezes escorre um pouco de tinta sobre a fita crepe. Com um paninho ou com um pincel, vocês podem retirar esse excesso. Tentem, nas camadas, não ficar passando o pincel várias vezes sobre o mesmo lugar. A ideia é que fique super homogênea a nossa pintura e muito suave. Agora com o amarelo ouro a mesma coisa. Mergulha seu pincel, mistura bem, deixa ele bem carregado e vamos lá fazer. No vermelho eu consegui fazer 3 camadas, vamos ver nessa aqui quantas eu consigo fazer, né? No mesmo espaço. A gente vai sempre deixando a pintura o mais homogênea possível, sem excesso de tinta e sem ficar repassando. Agora eu vou para a segunda. Vou agora para a terceira camada. Vejam que elas não se encontram em nenhum momento, elas estão todas separadas. Isso é primordial nesse trabalho, tá? Muita leveza na mão, pincel bem encharcado de tinta e como vocês podem ver também, a tinta está bem diluída. Outra coisa bem importante para o resultado desse trabalho, que a tinta esteja bem diluída. Agora vamos esperar secar para a gente continuar já com a aquarela seca. Com a aquarela seca, a gente vai começar novas camadas. Essa aqui é a nossa segunda vez que a gente está fazendo. Veja bem, fiz a minha primeira sobre as camadas anteriores, agora eu passo por cima. Só que essas novas camadas também não se encontram, veja bem. Elas passam em cima das anteriores que já secaram, mas elas mesmas não se encontram. Esse cuidado é muito importante para o resultado. No vermelho, eu fiz só 2 dessa vez. Agora, no amarelo, eu vou fazer uma outra brincadeira. Tô aqui na primeira, ó, como vocês podem ver, eu tô passando em cima da que já está seca, né? Às vezes eu preciso recarregar o meu pincel porque a tinta que eu peguei não foi suficiente e a gente pode fazer isso, evitando só ficar repassando muitas vezes e sobrepondo tinta. Ó, veja que a camada tá homogênea.
Quando eu falo sobre ficar repassando o pincel, é sobre vocês ficarem pegando tinta de novo e pondo tinta sobre tinta. Claro que você pode espalhar a tinta que você já colocou no papel, com muito cuidado. Agora, já indo para a terceira camada sobre a camada anterior, né, que a gente já tinha, ó, de novo, eu não encosto as camadas atuais, elas não se encontram, mas elas passam em cima daquelas que já estão secas. A gente tem que sempre prestar bastante atenção no que é a camada antiga e no que é a nova, né? Agora vamos precisar esperar secar de novo para a gente poder fazer a próxima camada. Olhem só como já começou a aparecer uma camada sobre a outra. Que efeito lindo, né? Com as costas da sua mão, você consegue conferir se já secou para poder fazer a próxima camada. Precisa estar bem seco. Vamos lá fazer mais uma camada. Mexe bem a tinta, carrega bem o pincel. A gente já tem 2 camadas secas. A gente vai pôr a terceira camada agora, sobre as camadas secas. Pensem aonde vocês querem passar a nova camada, pensando no efeito que pode fazer. Carreguem bem o pincel com tinta. O meu aí já não deu, vou precisar pôr mais. E aqui no caso exagerei, né? Mas o importante é aquilo que eu falei. Não deixem degradê, não fiquem repassando tinta onde já tem. Ó, o efeito tá homogêneo, mas ficou uma bordinha ali. Eu vou tirar com o pincel, tá? Pra ela não ficar dessa maneira, ó. Tá vendo? Eu tô tirando. Essa correção que eu tô fazendo de tirar o excesso de tinta com o pincel é muito delicada. Vocês vão ver que no final vai acabar marcando um pouco, tá vendo? Por isso que eu falo, evitem ficar passando o pincel muitas vezes no mesmo lugar, porque marca. Como vocês podem ver, as minhas camadas novas não se encontram de maneira nenhuma. A gente tem que sempre lembrar disso. Quanto mais camadas, mais difícil é saber quais são as novas, claro. Vamos agora fazer o amarelo. Pincel bem encharcado de tinta, só não deixo ele pingar. Vou fazer uma nova camadinha aqui, tomando cuidado para ela ficar bem homogênea. E os excessos eu posso tirar com o próprio pincel, sem pôr tinta, tá vendo? Esse acúmulo de tinta aqui eu tiro no pincel também. Muito bem, tá bem homogêneo. Vou lá de novo, carregar bastante o pincel com tinta e fazer uma nova camada que não vai se encontrar com a camada nova, mas pode passar à vontade em cima das que já estão secas. Quanto mais a gente brincar com as sobreposições das camadas, mais divertido vai ficando o resultado. Essa é a minha 4ª e última camada. Eu poderia já ter parado na terceira. A quantidade de camadas vai depender de vocês. Eu acho que essa 4ª aqui já tá suficiente. Olha só como já tem várias sobreposições. Já tô gostando muito do resultado. A ideia, independente da quantidade de camadas, é que uma parte do papel fique preservado, para a gente poder ver esse degradê que surge através das sobreposições de camadas, tá? Não precisa deixar muito grande, não precisa deixar muito pequeno. É um trabalho que vai surgindo, camada a camada.
Gente, reforçando mais uma vez, tá? Lembre-se que a cada camada a aquarela precisa estar seca. Você pode deixar ela secando na sombra, você pode pôr ela no sol para secar um pouco mais rápido se você quiser, mas esse é um trabalho que pode levar às vezes mais tempo do que vocês estão imaginando. Tenham paciência. Outra coisa importante é, a minha tá assim toda enrugada porque tava um sol de 40 graus e eu coloquei. Então, se ela secar lentamente, tem menos probabilidade dessa enrugada aí que deu na minha. Então, guardem essa informação importante também. Paciência nesse trabalho é tudo para o resultado final, tá? Muito bem, terminei. Eu amei o resultado. Agora, com muito cuidado, vocês tirem a fita crepe, tá? Pode ser antes do trabalho estar 100% seco. Mas o ideal é sempre tirar com muita delicadeza, com muita paciência. Tchau, até a nossa próxima aula.